Corria o ano de 1990. Era abril, talvez maio. Eu vagava pelo mal-assombrado pátio interno da Escola de Comunicação da UFRJ na Urca. A convite de alunos, tentava fazer um recital e vender alguns livros. O tempo era de vacas esqueléticas. Collor, recém-eleito, confiscara a poupança. O mercado se retraíra ao osso. Minha língua seca não conseguia atrair nenhum incauto inquieto para degustar o verbo. Eu dava voltas e não saía do lugar. Corta. Guilherme Zarros, escritor inédito então, economista político e ativista da cultura, entrava pelas portas da rua para promover um evento chamado Terças Poéticas na faculdade da cidade. Ele vinha com o gás de quem tem ouro nas mãos. Corta. Sem um mínimo de audiência, com a palavra marfanhada pelo desuso, pensei em correr dali. Talvez para o Pinel ali do lado, ou para o bar mais próximo. Então deu-se o encontro, que na alquimia chamam de Maktub. Guilherme me convidou para participar da última terça poética que iria versar sobre a poesia dos anos 70. Heloísa Buarque de Holanda, professora e ensaísta, iria fazer o painel pânico da época e eu apresentar poemas meus e de outros vates de então. Agradeci o convite e fomos secar umas geladas. A eco ficou para trás. Surgiu a ideia de fazer o Terça-feira Poética, que era juntar os principais críticos e poetas consagrados do Rio. A questão toda é saber como é que a gente tem o critério de julgar o que é um grande poeta, o que é um pequeno poeta, o que é um médio poeta, o que é um grande pequeno poeta, ou um pequeno grande poeta, toda uma série de matizações. O mito continua a governar o mundo, todas as coisas. Vocês se lembram, até os mais avançados homens da ação dos tempos modernos, né? Tem que reconhecer que, no princípio, era o verbo. A poesia, para muita gente, é assim, a explosão de um estado lírico pelo qual todo homem passa, e que quando a pessoa é jovem, sente necessidade de extravasar. E juntar com a garotada que estava no baixo, fervilhando, querendo mostrar as coisas, fazendo. O Chacá falou, não, vamos tocar e vamos fazer uma coisa diferente. Que nome dá para um evento que reunisse poetas, feito no Rio de Janeiro, músicos e tal? Me veio aí a cabeça de dar um nome curto, um nome sonoro, que as pessoas gravassem rapidamente, que se assemelhasse à coisa de uma cultura zap, uma cultura hip hop, de rua, de grafite e tal. Então pintou esse nome, CEP. O Carlos Emílio falou 20 mil, que era ele sabia que era o endereçamento, código do Rio. Mas com o endereçamento postal não ia dizer aquilo que a gente pensava com o evento. Então transformamos o código de endereçamento postal em centro de experimentação poética, que daria esse caráter de experimentação, de ensaio aberto, de um certo improviso
que é e caracterizou o CEP desde o início. Tocando o azul, no céu azul dos miseráveis, no céu azul dos miseráveis, no céu azul dos miseráveis, no céu azul, no céu azul, no céu azul dos miseráveis. Quem quer saber de um poeta na idade do rock? Não sou nada, nunca serei nada. Me sinto inspirado, deliro. Mecânico de Exu, montador de Exu, cérebro de Exu. E isso é que faz o CEP 20.000 mesmo, não tem um padrão, tem um padrão de desqualidade, talvez, né? Essa coisa de qualidade é mais pra Globo. Guilherme Zarvos, que veio com a fita do CEP 20 Music. Dentro dessa fita tinha um libreto. E dentro desse libreto, o Guilherme Zarvos vem e propõe que se faça uma edição que chamava-se CEP 20 em Quadrinho. E o que é bom é que essa revista CEP 20 em Quadrinho vai gerar mais adiante um carioca. O CEP para mim foi como uma escola mesmo, uma universidade. Assim, eu aprendi tudo no CEP. Eu aprendi a apresentar um texto, a falar um texto, aprendi a fazer uma luz, a produzir um espetáculo, a editar uma revista. Para que comer e beber se juntos somos autossuficientes? Vamos tirar a idade da pedra e chorar sobre as letras derramadas. Em termos de arte, acho que o CEP se inseriu assim como talvez um degrau necessário, havia um vão, porque ou você começa a sua produção artística, aí você entra no mercado, ou você não entra, que é a maior parte das pessoas. Eu acho que o CEP possibilitou que as pessoas pudessem experimentar, vivenciar essa possibilidade. Você tem um público gigantesco, porque o CEP é junto com o Maitá pra Peixe, o CEP 20 Music e o CEP 20 Music são os 3 eventos de maior lotação do Espaço Cultural Sérgio Porto há 7 anos, uma média de 250 pessoas por noite, e jovens, universitários. Então essa possibilidade de ter esse contato com o público, de se arriscar as coisas. Vai correr, Piri! Vai correr, e vai correr, Piri! Sabendo que comprou uma carteira permanente de inimigo. Mas veio com tanta força essas novas bandas, essa rapaziada nova, que a gente achou que, a gente tem que fazer alguma coisa para encaminhar também esse povo. E daí nasceu a ideia de se fazer um projeto ligado à música. A nova geração de músicos, que foi o projeto O Maitá pra Peixe. A gente tem que saber falar com a mídia, assim como a gente sabe falar no telefone. Entendeu? É um meio de comunicação. Eu acho que a mídia é fundamental nisso. Sabe? O que não está na mídia não acontece. Quando a gente começou em 90 a fazer o CEP 20.000, a minha preocupação é que fosse uma coisa de público e não de mídia. A mídia viria depois, atrelada. Exatamente. Então, eu acho que é muita importância, é muito poder que você dá à mídia ao dizer que uma coisa só acontece se for repercutido na mídia. Não é nesse sentido que eu quis falar, não. O público é tão culpado quanto os artistas e os críticos. A Prefeitura vem apoiando esse projeto através da Rio Arte, que é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, e do Sérgio Porto, que é um espaço cultural. E o apoio que a Prefeitura dá é o apoio de infraestrutura para a realização do projeto. Eu também gostaria de ressaltar um fato que eu considero muito importante, que é a continuidade desse projeto.
Porque existe uma certa cultura dentro da burocracia pública brasileira da descontinuidade. Ou seja, projetos que são iniciados em um governo, normalmente eles são interrompidos quando esses governos mudam. E o CEP 20.000 é exatamente um desses projetos que eu chamo de projetos sobreviventes, que conseguiu atravessar mudança de governo e continuar com muito sucesso. Porque a gente chega nesse ponto final, acho que para uma dúvida aqui, meu caro ouvinte, que é o seguinte: as coisas podem ser paradoxais, a gente não precisa buscar coisas absolutas o tempo todo. Por que as coisas não podem ter estofo e podem ter divulgação, e podem ser legais e podem ser escrotas? Então, podem ter conceito e podem não ter. Fica se buscando assim, mas aí a preocupação com eu. Então é bom, isso é a grande qualidade fatal e final, que isso gera diversidade. Por isso eu gosto desse nome, centro de experimentação, porque só no centro de experimentação é que você pode ter as coisas paradoxais convivendo com a maior tranquilidade. Entra a Coca-Cola. Muito prazer, muito obrigado, mas de quem sou meu rato. Mas o negócio é o que há. Você que aparece pra mim, se esquece de me convidar. Não sabe nem fazer chá, aquele de carne, nem bolo você dá. Muito prazer, muito obrigado, mas de quem sou meu rato. Olhei pro céu, tem pouca luz, roubei a lua, onde é que eu fui? Fiquei na minha, voltei pra sua, caí no mar, tomei um mel pra te cantar, pra te contar que o som é só questão de som e o sol é só ter onde ir e ficar, se ligar e se ficar, mas se ficar, minha canção me responder na televisão, mas se ficar na televisão, quero paz, quem dá paz, eu quero é paz, eu quero é mais, vou te chavar.